Meu nome é Roberto Assunção, eu sou engenheiro civil, especialista em avaliações de imóveis e perícias de engenharia, idealizador do programa A Rota de Peritos, que capacita profissionais de diversas modalidades na atuação como peritos judiciais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a suspeição do perito judicial. Nós sabemos que na justiça há a imparcialidade. A justiça não pode ser unilateral. A justiça não pode ser tendenciosa. A justiça necessita ser imparcial. Para que a justiça seja imparcial, os profissionais que atuam para o Poder Judiciário necessitam ser imparciais, pois são desses profissionais que partem os levantamentos de informações e as decisões. Dessa forma, o perito judicial e também o magistrado necessitam ser imparciais. Se o juiz ou o perito estão em condições de suspeição, eles não podem participar daquele processo judicial. O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 467, prevê que tanto o perito quanto o magistrado, em caso de suspeição, precisam excusar-se da incumbência, ou seja, no caso de serem suspeitos, de se considerarem suspeitos naquele processo, tanto o magistrado ou o perito, se for o caso, necessitam excusar-se daquele caso, daquela incumbência, não podem atuar naqueles casos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, como perito judicial, no caso de ser nomeado perito judicial, se eu for atuar num caso em que tiver uma das partes que seja um familiar, até terceiro grau, ou que seja um amigo, ou até mesmo que seja um inimigo, eu não posso atuar nesse caso. Por quê? Subentende-se que, mesmo que eu tenha a intenção de ser imparcial, que eu possa ser, de certa forma, convencido de algo que possa prejudicar o processo. Então, até um parentesco de terceiro grau, eu não posso atuar naquele determinado processo. Eu tenho que me excusar, ou seja, eu tenho que me abster da participação naquele processo. Da mesma forma, pode ser um caso em que uma das partes seja um amigo, pode ser um caso até que uma das partes seja um inimigo. E esse eventual inimigo, de repente alguém com quem eu tive alguma divergência no passado, pode me ver como suspeito, porque poderá fantasiar que eu irei prejudicá-lo no processo. Então, antes que as partes percebam que eu sou uma figura suspeita no caso, caberá a mim excusar-se do processo, pedir o afastamento e não esperar que o processo tenha andamento para que alguém me denuncie como uma figura suspeita. O Código de Processo Civil prevê, no seu artigo 465, que as partes, ao saberem da nomeação do perito, terão 15 dias para reformular os quesitos e para se manifestarem quanto à suspeita do perito. Ou seja, quando o perito é nomeado, as partes têm 15 dias para verificarem se aquele perito é alguém que poderá atuar ou se é uma figura suspeita. De repente, pode ser uma cidade pequena, onde as partes verifiquem que o perito é uma figura aí, que poderá comprometer o andamento do processo por ser familiar de alguém, por ser amigo de alguém, por ser inimigo de alguém. Então, essas partes que identificarem a suspeição do perito deverão se manifestar nos autos e, ocorrendo essa manifestação, tanto de suspeição quanto de impedimento, o juiz vai nomear um outro perito. Quando o juiz deferir a suspeição ou deferir a impugnação por algum impedimento, ele obrigatoriamente irá nomear um novo perito. Então, eu falei aqui a respeito da suspeição do perito judicial, mas da mesma forma isso cabe aos magistrados. Se o magistrado pegar um caso em que ele identificar que aquele caso diz respeito a alguém com parentesco de até terceiro grau, que aquele caso diz respeito, por exemplo, a uma empresa de algum conhecido, ou qualquer relação que seja que possa gerar suspeição, que possa denotar
que ele não será imparcial, assim como o perito, ele deverá também se manifestar como suspeito. E quando dizemos suspeito aqui não é de uma forma pejorativa, é um termo que denota suspeição. E esse caso será passado para um outro magistrado julgar. É isso que diz o novo Código de Processo Civil, e é importante que saibamos que existe essa condição de suspeição e existe previsão dentro do Código de Processo Civil para que possamos declinar dessas nomeações e para que possamos também, no caso de sermos autores ou réus em algum caso, possamos identificar quanto à eventual suspeição do perito e solicitar a substituição dele. Tá certo, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado com esse esclarecimento nesse vídeo. Eu gosto muito que vocês participem nas redes sociais, que vocês deixam ali dicas, sugestões e críticas também. Agradeço pelo prestígio de todos, continuem participando e não deixe de se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo.